A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos que me ouvem neste momento. Eu quero citar aqui 2 versos narrados por João, capítulo 1, o verso 11 e o verso 12, que ele diz: Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. É conhecido que a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo foi arrebanhar os descendentes de Abraão, mas eles não compreenderam e por isso rejeitaram o Messias e chegaram a entregar eles aos romanos para que ele fosse crucificado. Mas assim aconteceu. Mas antes que ele chegasse à crucificação, ele ensinou, pregou, libertou muitas pessoas. Centenas, milhares de pessoas foram curadas por Cristo. De sorte que a multidão que andava com ele era incontável, de homens e mulheres, crianças, que andaram com Jesus, palmilhando a terra de Israel, vendo os milagres e os ensinamentos acontecerem. Mas os judeus não os receberam. Então entregaram para os romanos e esse foi crucificado. O Senhor Jesus foi crucificado, mas ele havia dito, ao terceiro dia ele ressuscitaria, e aconteceu da mesma forma como ele havia dito, ele ressuscitou. Mas ele também havia dito aos 12 apóstolos que ele ressuscitaria primeiro. Até o próprio Judas ouviu essa fala do Senhor Jesus. Olha, você entregue à mão dos gentios e eles vão me maltratar, vão me machucar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E foi através de Judas que tudo isso aconteceu, né? Porque ele foi o traidor, ele foi que se deixou ser induzido pelo diabo para entregar a Cristo nas mãos daqueles que o queriam matar. Mataram o Senhor Jesus. Depois que ele ressuscitou, passou ainda 40 dias com os apóstolos, e neste inteirinho ele começou a ensinar muitas coisas sobre o reino de Deus. E o próprio evangelista João disse que não tinha condições de colocar escritas, né, porque seria livros demais. Agora você vê que esses homens que receberam a instrução do Senhor Jesus para ensinar o evangelho, pregar a palavra do arrependimento, e todos aqueles que o aceitassem seriam chamados filhos de Deus por adoção. E foi isso que aconteceu. Nós nos entregamos a Cristo pela fé e nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Observa o texto. Veio para os seus, quer dizer, o direcionamento era para os judeus, eles rejeitaram. Então ele passou para todos aqueles que creem nele. Seriam chamados filhos de Deus, sabe, os que creem no seu nome. Todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus. Todos aqueles que seguem a Cristo têm por originalidade a adoção de Cristo, de Deus, para com nossas vidas. Então, pense bem sobre isso. O Evangelho foi semeado nessa terra. O reino de Deus está entre nós. Mas para viver dentro do reino de Deus, é preciso que nós tenhamos um manual de instrução. E qual será o manual de instrução? A própria Bíblia, a palavra de Deus. Esses 66 livros que nós usamos, esses 39 livros da Antiga Aliança e os 27 do Novo Testamento, sendo eles o Mateus, Marcos e Lucas e João, que é os livros biográficos de Cristo, fala sobre tudo o que precisamos saber. Mas tem as cartas paulinas, temos o livro histórico, que é Atos, e aí temos as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo e outras cartas universais, que é exatamente o material, o documento que nós precisamos para nos orientar dentro do reino de Deus. Quem está dentro do reino é aquele que segue a Cristo com fidelidade, com sinceridade de coração. Você quer ser um dos discípulos de Cristo? Comece a ler as Escrituras, a palavra de Deus, e se entregue a Cristo, porque Ele é poderoso para perdoar. Aconteceu comigo, pode acontecer com você, em nome do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, e lembre-se, Ele veio para os judeus não o quiseram, e aí foi transferido para os descendentes de Jafé e os descendentes de Cã. Hoje, a igreja de Cristo é constituída pelos povos, os semitas, pode ser constituída pelos jafeitas e os caimitas. Tudo isso por misericórdia de Deus.
Deus lhe abençoe e Deus lhe guarde, em nome do Senhor Jesus.